tema da minha mensagem hoje é controvérsias na igreja. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Que este capítulo 15 de Atos é um capítulo de suma importância para a vida da igreja. Então, atente-se, né? Venha nas próximas semanas também, tenho certeza que vai ser bênção. Atos 15, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. Algumas versões está assim: e tendo eles contendido, e não pequena contenda, ou seja, aqui Paulo e Barnabé, eles quebraram o pau literalmente. Então a gente vai ver o porquê dessas coisas, né? Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois, mas alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa desta questão. Verso 3. Eles foram acompanhados pela igreja por um certo trecho do caminho, e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Os irmãos devem se lembrar do relato do início da viagem missionária de Paulo. Paulo, ele vai pregando o evangelho e as pessoas ouvem, e as pessoas levam a palavra também. Nós vemos Pedro fazendo isso no começo do livro de Atos. É interessante ver que a igreja que estava em Jerusalém, ao ouvir que Cornélio, o primeiro gentil, tinha ouvido a palavra de Deus e tinha se convertido, no começo eles estranharam: como assim, um gentil convertido? E quando eles veem de fato que é a mão de Deus agindo, eles se alegram. A Bíblia vai dizer que depois, alguns irmãos anônimos levam a palavra de Deus aos gentios de Antioquia, a ponto que a igreja de Jerusalém fica sabendo e faz o quê? E fica alegre da mesma forma. E os gentios que eram convertidos, eles eram recebidos pelo batismo na igreja. Assim era a forma de você participar da igreja física de Jesus Cristo. Só que a contenda aqui começa porque esses homens, esses fariseus, eles começaram a dizer que não bastava apenas o batismo, a fé em Jesus Cristo, mas que era necessário também que as pessoas se circuncidassem. O que é circuncisão? Era como se fosse a fimose. É a fimose de hoje em dia, né? Era ali tirar o prepúcio ali do órgão genital masculino. Era um sinal que Deus tinha dado para o seu povo, dizendo: olha, essa é a marca que vocês são meus. Só que aqui eles estão dizendo o seguinte: olha, não basta a fé em Jesus Cristo, é necessário também a circuncisão. E é justamente aqui nesse ponto que surge a primeira grande tensão na igreja, a primeira grande celeuma na igreja. Como assim? É necessário fé em Jesus Cristo, mas não precisa ter obras? Não precisa seguir a lei de Moisés? Ou nós podemos aceitar o Messias prometido pelo judaísmo, mas nós não temos a necessidade de seguir seus ritos, suas leis, suas dietas? Como que fica isso? Então, por conta deste assunto, acontece essa primeira tensão na igreja, que vai acabar redundando no primeiro concílio de Jerusalém, que hoje não vai dar tempo de falar, mas se Deus quiser, semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Quero passar alguns princípios hoje. Primeiro, discussão por causa de doutrina. No versículo 1, é interessante que Paulo começa assim: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Em algumas outras versões diz certos indivíduos, quase que meio menosprezo mesmo, né? E vejam, esses homens, eles não ficaram alegres como aqueles primeiros ficaram com a conversão dos gentios. Eles não ficaram alegres. Eles, na verdade, eles saem de Jerusalém, eles viajam 400 quilômetros até Antioquia, eram semanas de viagem, quase que 4 semanas, quase um mês. E eles vão lá não para se alegrar com aquele povo que estava se convertendo, mas eles vão lá para jogar um balde de água fria neles, dizendo: não, calma aí, as coisas não é bem por aí não, não é desse jeito não. É necessário que vocês não apenas professem a fé, mas é necessário a circuncisão em cada um de vocês que aqui estão dizendo que estão se convertendo. Ou seja, para eles, a salvação, ela necessitava passar por alguns ritos do judaísmo.
Aqui fala da circuncisão, mas nós lemos o versículo 5 também, né? Obedecer à lei de Moisés. E Paulo, vocês lembram que Paulo pregava justamente o oposto. Paulo pregava não a justificação por obras, mas a justificação apenas pela fé. A salvação vem com base na fé em Cristo, ponto, mais nada. Não existe a fé em Cristo mais a circuncisão, a fé em Cristo mais a guarda do sábado, a fé em Cristo mais algumas observâncias aqui de alguns mandamentos, a fé em Cristo mais Maria, a fé em Cristo mais dízimo. Não, a salvação é mediante apenas a fé em Cristo. E esses homens, o que eles estavam fazendo, na verdade, com essa falsa doutrina, eles estavam costurando o véu que havia sido rasgado lá no santuário. Eles estavam, de novo, erguendo o muro de separação que Jesus tinha derrubado entre judeus e gentios. Ou seja, estavam desfazendo aquilo que o próprio Cristo tinha feito. Tanto é que no capítulo 15, nós vemos este, de fato, primeiro desafio doutrinário da igreja, né? E agora? O que a gente faz diante de uma celeuma dessa daqui? E para quem acha que é besteira brigar por conta de doutrina, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé quebraram o pau literalmente. Não tem esse negócio de, não, você tem a sua verdade, você tem a sua, você tem a sua, e todos nós temos as nossas verdades. De jeito nenhum. A verdade é apenas uma. E nós vamos brigar o quanto for necessário, por conta disso que nós cremos. A igreja, ela crescia, e eles não aceitavam esses ensinos diferentes que eram colocados ali. Porque quando a igreja é pequena, você tem problemas pequenos. À medida que a igreja vai crescendo, os problemas também crescem. Então a igreja, ela começou a tomar uma proporção bem maior, e automaticamente os apóstolos não conseguiam estar em todos os lugares. Por conta disso, alguns ensinos fraudulentos, heréticos, começaram a entrar. E como foi isso? No versículo 1 ele diz: certos homens ou indivíduos que representavam uma linha de pensamento, não era o que os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém acreditavam. Era um grupo que acreditava. Eles saem, caminham 400 quilômetros para ir até Antioquia, para fazer o quê? Falar àqueles novos convertidos qual era a doutrina correta segundo a versão deles. Ou seja, eles viajam quase um mês, cavalo e a pé, para desconstruir aquilo que Paulo e Barnabé e os demais apóstolos estavam ensinando. Eles começam então a introduzir um novo ensino. Novo, na verdade, não é tão novo. A circuncisão, na verdade, já vem lá de Gênesis, lá com Abraão. Mas para aquelas pessoas que estavam se convertendo agora, se coloque no lugar delas. Elas estavam acabando de começar a ouvir o evangelho. Aí então vem esses homens de Jerusalém, da sede, provavelmente fariseus, mestres da lei, e começam a dizer algo diferente daquilo que Paulo havia dito. Imagina a cabeça, bugou a cabeça de todo mundo. Mas calma aí, quem que está certo agora? Paulo e Barnabé? Ou esses homens que estão aqui? Porque eles eram recém-convertidos. E você sabe como que é o recém-convertido, né? Ele não sabe muita coisa. Então, Paulo, ele vai comprar uma briga, e uma briga feia com esses homens por conta disso. E veja, eles então começam a dizer que para ser salvo era necessário a fé em Cristo mais alguma coisa. Isso daqui é ferir o cerne do cristianismo. Isso aqui é você dar uma marretada na coluna que sustenta o cristianismo. A fé em Jesus Cristo apenas nele, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. E esses homens começam a fazer o quê? Começam a inserir coisas para que elas pudessem ser anexadas à fé. Talvez porque na mente deles eles pensavam o seguinte: olha, Jesus era judeu, a salvação vem dos judeus, a Bíblia é dos judeus, o Deus é dos judeus. Então, esses gentios que estão se convertendo, eles precisam também primeiro se tornar judeus, para que depois então a graça possa ser estendida a eles. E Paulo diz: não, vocês entenderam errado, estão ensinando errado. E aqui eu sei que é um texto difícil, há uma dificuldade tremenda aqui. Em que sentido? Porque no versículo 15, versículo 5, melhor dizendo, Paulo vai dizer que aqueles homens haviam crido. Esses fariseus aqui, que estavam causando divisão, que eles haviam crido. Então, nós temos algumas possibilidades. Como assim? Eu vou citar apenas 3. Primeira possibilidade: eles creram, mas não creram de verdade. Pastor, parece que o senhor está até meio contradizendo Paulo, né? Paulo acabou de falar que eles creram. Mas tem essa possibilidade. Olha, eles simplesmente disseram assim: olha, ou nós andamos com os cristãos, ou nós andamos com os saduceus. Mas os saduceus não acreditam em anjo, em vida eterna, em ressurreição.
Agora os cristãos acreditam, então vamos andar junto com eles. Essa é a primeira opção. Segundo, eles haviam crido de verdade. Houve de fato uma conversão, só que eles não haviam ainda crescido em entendimento, em maturidade espiritual, porque você sabe, idade cronológica é uma coisa, maturidade espiritual é outra. Muitas pessoas são velhas em termos de idade, mas são crianças em relação à maturidade espiritual. Então tem essa possibilidade também, porque não é assim que funciona. Quando a gente converte, a cabeça do novo convertido, a partir do momento que de fato ele tem um encontro com Cristo, como que acontece? Já aparecem todos os assuntos bíblicos mais difíceis de forma certinha na cabeça dele, ele passa a entender tudo? Não, óbvio que não. Há assuntos que são dificílimos, que levam tempos para a gente começar a entender. Eu mesmo, olha, eu lembro que para entender Romanos 7, e não é figura de linguagem, eu comecei a entender Romanos 7 depois de uns 10 anos de convertido. Quando Paulo diz, né, o bem que quero fazer, este eu não consigo, mas o mal, este eu faço. E ali, mas é alguém convertido? Alguém que não é convertido? Foram no mínimo 10 anos para eu começar a ter um pouquinho de luz a respeito de Romanos capítulo 7. Então, essa é a possibilidade. A segunda, eles creram, se converteram de verdade, mas ainda eram crianças em Cristo. Eles precisavam aprender sobre a graça. E o terceiro, esses fariseus, eles entenderam que Jesus era o Messias. Mas segundo o entendimento deles, o Messias seria apenas um libertador político. Aquele um que viria livrá-los apenas do tacão do Império Romano. E não alguém que viria libertá-los do pecado, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. E dentre esses três aí, eu particularmente prefiro ficar com a segunda opção, porque muitos de fato nascem na igreja, só que demoram para começar a entender o Evangelho. Muitos frequentam igrejas há anos. Olha, o irmão vindo da nossa igreja, recente, ele dizendo assim para mim, 40 anos, ele está na mesma congregação e começou a vir à nossa igreja agora. Ele disse assim, pastor, 3 cultos aqui. Eu aprendi mais do que 40 anos na denominação que eu era. E de fato, o simples fato de você estar frequentando uma igreja, ter um cargo na igreja, ser filho de pastor, de líder, não quer dizer que você entendeu o Evangelho do jeito que você precisa entender. É possível ser cristão, mas sem um entendimento ainda completo da graça de Deus. É isso que acontece, na verdade, com a maioria. Tanto é que Paulo, ele vai dar um exemplo fantástico na carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer assim, põe ele, por favor. 1 Coríntios 3:1, olha o que Paulo diz. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais e vivendo segundo os padrões puramente humanos? Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês não são ímpios. Não, não são não. Vocês são crentes. Mas vocês são carnais, não no sentido de carnal, pecador, promíscuo, mas no sentido de viver de forma totalmente imatura. Vocês parecem crianças. Eu preciso dar para vocês primeiro leite, vocês já tinham que estar bebendo, né, coisa melhor, comendo comida sólida, mas com vocês, com tempos aqui, eu preciso dar a vocês leitinho, porque a analogia é fantástica, né? O leite é a comida de bebê. Você está com 10, 12, 15 anos, se você ficar tomando só leite, tadinho, você definha. É necessário uma comida mais sólida. E Paulo diz aqui, olha, irmãos, ele começa dizendo isso, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como carnais, crianças em Cristo. Ou seja, eram pessoas cristãs, mas eram totalmente imaturas em relação à fé e à espiritualidade. Crianças em Cristo, não eram ímpios, mas eram cristãos que tinham dificuldade com coisas básicas como santificação, plenitude do Espírito, dons espirituais e tantas outras coisas. E vai dizer que não tem muitos cristãos que são assim hoje. São cristãos, mas eles entendem apenas o básico. Jesus morreu pelos meus pecados. Amém. Tá, mas e o que você faz com essa informação? Eles não entendem que saber que Cristo morreu pelos nossos pecados tem implicação em todas as áreas da nossa vida. Em como nós tratamos o marido, a esposa, os filhos, como nós nos relacionamos no trabalho, na faculdade, na escola, como que nós conversamos, o que ouvimos, o que vemos, o que assistimos, o que lemos. Tudo
tem implicação? Nossa vida social por completo. Portanto, essas pessoas, elas eram crentes, mas provavelmente elas não tinham entendido ainda que Jesus Cristo tinha cumprido a lei de Moisés. E eles então continuavam a sacrificar o cordeiro que já tinha sido morto de uma vez por todas. E segundo e último para encerrar. Segundo, defendendo a verdade. Olha o versículo 2 de Atos 15. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. Confrontaram e discutiram. Foi um debate de fato bem caloroso, pelo jeito. Paulo e Barnabé não aceitaram esta imposição herética que esses homens estavam trazendo. Não interessa de onde vieram. Estão vindo da sede. O problema é deles. Heresia que nós não vamos aceitar, porque o que estava em jogo não era algo secundário, mas era a essência do cristianismo, como eu falei. Era a justificação pela fé versus a justificação pelas obras. Aqueles homens, como Paulo remete a eles aqui, provavelmente ao saberem que os cristãos de Antioquia, eles não estavam cumprindo os rituais religiosos que o judaísmo colocava, eles ficaram furiosos, dizendo, que crente que é esses daí? Como assim? Crente não é circunciso e não obedece à lei de Moisés? Isso aí é libertinagem, não é liberdade. Vamos lá e vamos trazer um ensino de verdade. Eles então regular a pregação de Paulo e ensinar de fato aquilo que é correto. Aí, como eu disse, imagina a cabeça desse povo. Quem está certo agora? Paulo veio de Jerusalém para cá e pregou A. Eles vieram de Jerusalém para cá e pregaram B. E aí? Quem que a gente segue? E pode ver, por vezes, aparecem pessoas querendo regular a igreja. A pessoa chega ontem, já quer sentar na janelinha, vomitando regras. Pastor, por que não faz isso, aquilo? Por quê? Por que não agem assim? Mas calma aí, chega primeiro, ouve, aprende, entende. Depois, dentro do respeito, óbvio que esses homens estavam fazendo o que muitos fazem hoje. Eles, como a igreja que está instalada ali por vezes há anos, deve agir. E Paulo não era contra os judeus continuarem com os seus hábitos culturais. Quer continuar com essa dieta aí, de não comer carne de porco? O problema é seu, eu como torresmo. Quer continuar aí guardando sábado? O problema é seu, eu guardo de segunda a segunda. Quer continuar aí fazendo as suas coisas? Não tem problema. Paulo não tem problema nisso, até mesmo porque ele guardava muitos desses preceitos. O que Paulo quebrou Paulo foi: vocês não podem dizer que os novos convertidos são obrigados a cumprir esses ritos para que eles possam ser salvos. Aqui não. Ou seja, foi uma briga feia que chegou a ameaçar a unidade da igreja. Então, foi fundamental Paulo e Barnabé comprarem essa briga. E qual foi o grande desafio aqui? Os gentios que creram na palavra. Era necessário que eles se tornassem judeus para ter comunhão com os judeus, para que eles pudessem ser salvos. A igreja de Antioquia aqui, graças ao bom Deus, foi uma igreja muito sábia, porque em vez deles racharem a igreja, porque via de regra, acontece isso. Vem pessoas com outra coisa aí e já dá um racha na igreja. Eles não fizeram isso. Eles não colocaram, vamos colocar aqui, vai ser a igreja Antioquia renovada. Deixa esse pessoal para lá. Igreja Antioquia judaica, conservadora. Não. O que eles fizeram? Eles procuraram resolver para manter a unidade da igreja, a unidade do corpo. E o que eles fizeram? Levaram esse assunto lá a Jerusalém. Por que Jerusalém? Lá estavam os apóstolos. Lá começou a igreja. De lá as pessoas eram enviadas. Lá era o que se chama hoje de sede, A igreja sede. Então eles se levaram lá para tentar resolver. E nós lemos aqui, no versículo 3, acompanhem comigo novamente. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e passando pela Fenícia, Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e presbíteros, então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Olha que interessante, eles voltam 400 quilômetros com aqueles homens que trouxeram heresia, levam mais algumas outras pessoas de testemunha, e diz, vamos lá, vamos a Jerusalém e ver que os apóstolos e que os presbíteros deliberam a respeito deste assunto. E de fato é isso que vai acontecer, Do versículo 6 em diante, eles resolvem e aquele assunto é passado para todas as igrejas. Só que nessa volta, eles
vão falando para as pessoas aquilo que Deus havia feito, porque eles voltam fazendo o caminho que eles tinham ido. E no versículo 4, quando eles chegam a Jerusalém, Paulo e Barnabé, eles já eram conhecidos da igreja de Jerusalém. Paulo saiu de lá, Barnabé também, as pessoas conheciam a eles. Então, olha que interessante. E eles começam a relatar o que Deus havia feito por meio deles. Reparou que eles não dizem assim? Então começamos a relatar o que fizemos. Não fomos nós que fizemos. Nós somos apenas um instrumento. Deus que fez através de nossas vidas. Só que o problema de fato está no versículo 5 aí. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Ou seja, aqueles homens, mesmo assim, havendo um consenso na igreja, eles disseram, não, é de outra forma. E para encerrar, algumas observações e algumas aplicações bem práticas. Perturbações e divisões na igreja devem ser desfeitas logo no início, para que de fato não tome proporções maiores. Começou a acontecer ali divisões, pessoas com doutrinas estranhas àquilo que é pregado, isso deve ser freado logo no começo. Eu sei que é absurdo, mais uma vez, veio um rapaz na nossa igreja, eu vou dar esse exemplo bem esdrúxulo, mas depois eu vou dar alguns exemplos mais práticos. O rapaz veio à nossa igreja e começou a propagar o seguinte ensino: Eva teve um filho com a cobra. Óbvio, né? Os irmãos ali riam, né? A gente ria no começo, só que a gente via que ele continuava insistindo. E começou a falar para várias pessoas. Migão, que não. Ou separa ou tchau. Não parou. Saímos com ele da igreja. Não pode ficar inventando absurdos, propagando novas doutrinas. Chegou ontem e quer inventar absurdos? De jeito nenhum. Agora, pessoas ou grupos que surjam na igreja contra aquilo que é consenso estabelecido e que é bíblico, não podem ficar falando para os outros também. Não podem ficar espalhando os seus achismos para os outros. Segundo a Escritura, essas pessoas devem ser repreendidas. Calma aí, a igreja acredita de determinada forma, a base bíblica é essa, você acredita diferente e você vem aqui ficar contaminando os outros. Não vai, de jeito nenhum. Tanto é, nós estamos redigindo um documento, na verdade uma carta, para que os novos membros da nossa igreja, eles possam assinar esta carta, e nesta carta ele se compromete eu posso até sim pensar diferente, não há problema, pensar diferente. Mas se você pensa diferente em relação a alguma doutrina que nós temos consenso e é bíblico, você guarde para você a sua divergência. Você não vai ficar falando para os outros a sua divergência. E se ficar falando, vai ser repreendido pessoalmente. Se não se arrepender, vai ser repreendido publicamente aqui na igreja. Para todo mundo ver. Porque este é o padrão que Paulo usava. Quanto àqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Então você não pode. Fala o que você quiser. Por exemplo, nós queremos que a forma mais correta de se relacionar antes do casamento é a corte. Aquele relacionamento sem os beijos e os amassos. E nós temos uma pregação no curso de membros só a respeito disso. Pastor, eu discordo. Joia, o problema é seu. Se ficar falando para os outros aqui, vai ser exposto. Não vai ficar falando, não. Nós cremos, por exemplo, em relação a filhos, devemos ser abertos à vida, filhos são bênção. Cremos que o dízimo, de fato, é algo correto, é um mandamento. Pastor, eu penso diferente. Guarde para você. Se ficar contaminando os outros, vai ser repreendido. É isso que Paulo fez. Não pode. Você não pode chegar num lugar e agir da sua maneira. Ficar contaminando os outros, de jeito nenhum. Isso causa divisão na igreja. E ainda bem que aqui eles fizeram aquilo que era correto. Senão, nem igreja tinha mais. Tinha acabado a igreja logo ali no começo. Eu fui a semana passada a um seminário, foi um dia só, né? Com o pastor Franklin Ferreira. Muito inteligente, muito sábio, o pastor Franklin. E ele disse uma frase interessante. Ele disse assim: o pecado contra a doutrina da igreja é mais grave que o pecado moral. Por que o pecado contra a doutrina da igreja é mais grave que o pecado moral? Porque se alguém comete algum tipo de imoralidade, cai em tentação, trai marido, trai esposa, esse tipo de coisa a gente vai e resolve. Repreende, conversa, ora e chama a pessoa de novo para ser restaurada.
Agora, o pecado contra a doutrina da igreja, ele é maligno porque ele sai contaminando todo mundo. Uma pessoa que adultera, se ela fica falando para os outros, adulterei, é bom, ninguém vai dar ouvido para ela. Ninguém vai dar ouvido. As pessoas vão repreender, falam, não vão nem querer mais ser amigo. Agora, houve um negocinho ali. Fulano, o pastor falou ali, você viu? Isso é muito bem isso não, hein? Olha aqui, olha tal coisa. Negativo. Esse tipo de coisa nós não devemos aceitar. A doutrina da salvação, como nós vemos aqui, é de fato uma doutrina que sempre despertou rebelião. E nós sempre vamos continuar pregando que de fato nós somos salvos apenas pela fé, independente das obras. Não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Eu sei que pregar isso aqui, que você não é salvo por aquilo que você faz, automaticamente se tem um entendimento de que, pastor, então não importa o que eu faço, se a salvação não depende de mim, eu posso viver vida louca. Carpe diem, Hakuna Matata. Posso? Óbvio que não. De jeito nenhum. Nós somos salvos não apenas da culpa do pecado, mas o Senhor de fato nos salva da escravidão do pecado. Aí nós vemos alguns absurdos, igual eu já citei aqui algumas outras vezes. Aquela mulher, Andressa Urach, que agora, viu, tem a língua de cobrinha, Deus. A confissão de fé dela é algo perfeito. Ela diz assim, eu creio que eu vou para o céu, porque a minha salvação não depende daquilo que eu faço, mas depende daquilo que Cristo fez, da morte de Jesus Cristo. E ela diz isso para logo depois dizer, por isso não tem problema em eu ser garota de programa, porque a salvação não tem a ver comigo, tem a ver com a obra de Cristo. Claro que não. Mas de jeito nenhum, em Romanos 6, Paulo vai dizer, como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Um cristão genuíno jamais vai dizer uma frase dessa. Nós somos salvos da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado. E além do mais, 1 João 3,9, João vai dizer assim, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Ocasionalmente erramos? Claro que sim, óbvio, erramos. Mas aquele que é nascido de Deus, segundo a Escritura, este não permanece na prática do pecado. E para encerrar, nós devemos, claro, lutar para estabelecer a verdade. Não devemos afrouxar, de jeito nenhum. Paulo e Barnabé disseram, isso aqui é errado, nós vamos lutar por isso, vamos batalhar, mas não vamos aceitar esse tipo de coisa. Talvez Paulo e Barnabé, talvez não, com toda certeza, Paulo e Barnabé não seriam muito aceitos nas igrejas modernas de hoje, sabe por quê? Povo duro, para que brigar por conta disso? Eu mesmo, eu lá nas minhas redes sociais, eu falo contra o catolicismo, contra o adventismo, um monte de seita, um monte de heresia, inclusive dentro da igreja. E o que eu ouço constantemente, sabe o que é? Pare! Mais amor, menos ódio. Porque para muitos, falar a verdade é discurso de ódio. Não é. Na verdade, isso é o mais genuíno amor. Eu estou vendo alguém indo para o inferno, e eu digo a ele, converta-se, saia deste caminho. Como eu fiz um vídeo esse tempo atrás, estão me xingando até hoje. Eu acho um absurdo. Crentes montarem barraquinha na beira da Dutra para servir água e fruta para romeiros que estavam indo à Aparecida, fazer penitência e a missa. E eu disse, olha, Paulo, se tivesse em nossa época, estaria com essa barraquinha lá, mas dizendo, vai beber água só se voltar. Volta, porque lá é perdição, lá é idolatria, lá vocês vão para o inferno. Só que falando isso aqui, povo, nossa, que absurdo. Mas era o que eles estavam fazendo. Eles estavam, de fato, brigando pela verdade. E é assim que eu e você devemos fazer sempre. Ai, pastor, mais amor, Jesus é amor. Preocupe-se em falar do Deus do amor, menos discórdia. Para Paulo não colava esse discursinho, não. Eu falei, não. Isso aqui é algo que nós devemos brigar. Os fariseus, hoje em dia, né, talvez, ele ouviria mais ou menos nesse sentido. Ai, Paulo, os fariseus ali têm os seus errinhos ali, né, mas não vamos ser extremistas. Deixa eles com a verdade deles, nós com a verdade nossa, e está todo mundo certo. Era do relativismo, é isso que importa. Não é de jeito nenhum. Se Paulo e Barnabé não batessem um pé em relação à verdade, talvez nem a igreja cristã haveria mais. Haveria, na verdade, várias ramificações. Portanto, Paulo ele diz assim, só há uma interpretação correta para a Escritura. Só há uma verdade. Todos aqueles que não creem dessa forma estão no erro. Paulo ele não é amigável nessa parte. Ele diz, você criar, eu beber, fazer o quê? De jeito nenhum.
Jesus Cristo também era exclusivista. Lembra quando ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Todos os caminhos levam a Roma. Podem levar a Roma. Ao céu, só Jesus Cristo. Maria não leva. Buda não leva. Suas obras não levam. Nada. Devemos ser como Paulo. Devemos reforçar sempre a nossa crença naquilo que é correto e batalhar o quanto for necessário. Enfrentemos, portanto, o erro, essas heresias que são propagadas o tempo todo. Não vamos ficar quietos, porque tem até um ditado, né? Quem cala consente. Aí você vê um monte de gente ensinando abobrinha. E você, eu não vou falar nada porque por amor. Você não está amando de verdade. Agora, você falou, a pessoa quer continuar no erro, aí é problema dela. Mas falou aquilo que é correto. Enfrentemos, portanto, o erro, venhamos a defender o evangelho com coragem e sempre venhamos a lutar pela verdade, ainda que isso nos custe e nos custe caro, mas que sempre venhamos a lutar em prol da verdade da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos?